nós perduramos, nós permanecemos firmes na expectativa de que o Senhor venha nos buscar. Essa sempre é a esperança do crente de verdade. O crente, ele não é salvo, ele não foi salvo para desfrutar de uma vida melhor, de uma vida mais vibrante, de uma vida mais alegre. Essas coisas o crente experimenta, de fato, como resultado da sua salvação. Os crentes experimentam essas coisas. Mas Jesus não nos salvou especialmente ou de modo focal para isso. O Senhor nos salvou para nos dar uma viva esperança numa herança sem fim. E essa herança sem fim nos será dada quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, nós receberemos essa herança sem fim. E esse é um dos temas que nós encontramos na primeira epístola de Pedro. E os crentes de verdade nunca perdem de vista essa expectativa. E eu quero apontar essas coisas para vocês hoje aqui, na medida que caminhamos na nossa história como igreja. A história da nossa igreja é a história da esperança. A história da nossa igreja é a história de um grupo que espera a volta do Senhor. Um grupo que espera a volta do Senhor na expectativa doce e alegre de desfrutar da graça da sua salvação completa. Nós já somos salvos, mas existe um aspecto futuro da nossa salvação que ainda nós não experimentamos. Então a história da nossa igreja é a história de um grupo que aguarda a concretização da nossa salvação de maneira completa, plena. E isso virá no futuro. Nós vamos ler o texto de 1 de Pedro 1, 13 a 16. Por que nós vamos falar sobre esse texto? Porque esse texto, se os irmãos prestarem atenção, esse texto fala como nós devemos nos comportar enquanto esperamos essa graça de Deus, que é a plenitude da sua salvação. Como nós devemos nos comportar enquanto a nossa salvação escatológica, futura, não se concretiza. Como nós devemos nos comportar enquanto aguardamos a vinda de Jesus e a graça que nos será dada com a sua vinda. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude? Quais devem ser as nossas ações? Estamos aqui numa constante espera. Estamos aqui, desde que nos convertemos, estamos numa constante espera, numa constante postura de quem aguarda algo maravilhoso acontecer. Como deve ser o nosso modo de viver enquanto esperamos? Como deve ser o nosso modo de viver enquanto aguardamos a concretização disso? Queremos ver o Senhor voltando, queremos participar da sua vinda e queremos desfrutar das bênçãos que acompanharão a sua vinda. Mas como deve ser a nossa vida enquanto esperamos? E esse texto que está diante de nós, 1 de Pedro 1, de 13 a 16, esse texto explica. Então nós vamos olhar para esse texto, é um texto fácil de entender. E ao final, então, nós teremos aprendido alegres, teremos aprendido vibrantes, como deve ser a nossa vida, enquanto aguardamos a manifestação do Senhor e todas as bênçãos que acompanharão essa mesma manifestação. Vamos fazer a leitura do texto então. O texto diz assim, 1 de Pedro 1, versículos 13 a 16. Fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.